Irmãos, eu convido aos irmãos que abram, por favor, as suas Bíblias. 1 Samuel, capítulo 5. 1 Samuel, capítulo 5, de 1 a 4. Primeira Samuel, capítulo 5, de 1 a 4. Leiamos juntos, irmãos, por favor. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na arca de Dagom junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e o tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficara apenas o tronco. Irmãos, que Deus possa abrir nosso entendimento, nos ajudar neste momento, que Deus possa, por meio do teu Santo Espírito, nos ajudar no entendimento desta passagem, de forma, irmãos, que possamos tirar lições aqui preciosas para as nossas vidas. O irmão Enner, eu pedi a você que está perto do microfone, você ora fazendo favor, mais uma vez, pedindo a Deus para nos abençoar neste momento da pregação da palavra. Oremos, irmãos. Senhor Deus, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Te clamamos agora que venha falar aos nossos corações. Estamos aqui para te ouvir nesta audiência que tu nos convocaste, ó Senhor Deus. Capacite a cada um, capacite o presbítero Ideir que vai falar agora, para que possa falar aos nossos corações a palavra vindo de ti, Senhor. Clamamos isso em nome do teu Filho Jesus, aquele que vive e reina. Amém. Amém. Por enquanto, irmãos, nós vamos ler só esta passagem, depois a gente vai vendo outros textos aqui, de acordo com o nosso sermão aqui. E, irmãos, nós atribuímos a este sermão o seguinte tema, ou título: a glória de Deus, a loucura dos homens e a queda de seus deuses. Glória de Deus, Deus é sempre glorificado, Deus sempre foi glorificado, Deus é glorificado e Deus será glorificado eternamente. A loucura dos homens e a queda de seu Deus, de seus deuses. Irmãos, nós tomamos como referência o material do Dr. Martyn Lloyd-Jones, que vai nos ajudar na compreensão dessa passagem, deste texto. Aparentemente parece que não tem nada a ver conosco, mas tem. Vamos, irmãos, tirar lições preciosas aqui e enxergar nesta passagem erros, pecados terríveis cometidos pelos filisteus contra a santidade de Deus, contra o nosso Deus, e também erros cometidos pelo povo de Israel contra Deus, contra a santidade do nosso Deus. E tirar lições para nós também, né? Onde devemos clamar a misericórdia de Deus para que Deus nos livre deste pecado terrível de conceder, criar deuses e pô-los em nosso coração e até ao lado de Deus para estar ao lado de Deus. Irmãos, essa passagem ela tem como a parte principal mostrar o quanto é terrível a atitude do pecador, a que ponto pode chegar um homem desprovido do conhecimento de Deus, que não
conhece a graça de Deus, que não conhece a santidade de Deus, que não conhece o poder de Deus, a suficiência de Deus. Nós vamos ver, irmãos, nessa passagem, que o homem desprovido do conhecimento de Deus, ele é capaz de afrontar o nosso Deus vivo e verdadeiro. Ele é capaz de desonrar o nome do Senhor. Ele é capaz de desrespeitar o Senhor, menosprezar o Senhor, estabelecendo no seu coração, na sua vida, deuses, inclinando-se diante deles, confiando nos seus deuses, dispondo e predispondo o seu coração para este Deus, ainda que inclinando-se também diante do Deus verdadeiro, mas inclina-se e predispõe o seu coração para deuses, dando lugar a deuses em seus corações. Irmãos, com estas atitudes, os homens desprovidos de Deus, do conhecimento de Deus, eles atacam, ferem a santidade do nosso Deus. Eles contrariam completamente a vontade de Deus, porque só existe um Deus verdadeiro. Eles vão contra este ensinamento, contra este entendimento de que não há outro Deus, outros deuses que possam assemelhar-se com Deus vivo. Eles contrariam, irmãos, o ensinamento da palavra que não é lícito ao homem, é proibido ao homem invocar outros deuses, criar outros deuses, inventar outros deuses. Êxodo 20, de 3 a 5, é uma passagem onde o pastor Paulo já pregou aqui sobre a questão dos 10 mandamentos, né? E ele trabalhou sobre o primeiro mandamento, onde nos versos 3 a 5 Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti mais de esculturas, não as adorarás, não as invocarás, não darás a ela culto, não preste culto a elas. O salmista, irmãos, no Salmo 86, verso 10, ele entendendo esta sublimidade de Deus, esta unidade de Deus, no Salmo 86, verso 10, ele diz: pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Pois tu és grande, porque o Senhor é o único que opera maravilhas, pois só tu és Deus. Irmãos, o profeta Isaías 44, verso 6, Deus diz assim, por meio do profeta: assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, e eu sou o último, e além de mim não há Deus. E no verso 8 do mesmo capítulo 44, Isaías, no final, o próprio Deus pergunta: há outro Deus além de mim? E o próprio Deus responde: não há rocha que eu conheça. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, verso 5, ele vai dizer: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 8, verso 6, ele diz: todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Irmãos, Deus não aceita, Deus nunca aceitou, Deus não aceita, Deus nunca aceitará a ideia de um outro Deus competindo com Ele. Porque este é o ensinamento da Escritura. Mas, irmãos, nós precisamos nos atentar, porque o homem sem entendimento de Deus, ele tende a pecar contra Deus. Por isso que eu disse, nós vamos tirar lições para nós também, em nossas vidas. Porque, irmãos, se não for a graça de Deus, a misericórdia de Deus, se não for o olhar de Deus sobre nós, ai de nós, para não nos enquadrarmos
deste assunto que nós estamos tratando nesta noite. Se não for a graça de Deus, a misericórdia, o amor dele, preservando a nossa mente, preservando o nosso entendimento, abrindo o nosso entendimento às coisas de Deus, ai de nós, se essa graça maravilhosa de Deus não nos alcançasse. Para fugir, irmão, deste terrível pecado, que é estabelecer, criar, imaginar outra coisa ou outro Deus que possa competir com o nosso Deus único, verdadeiro. Assentar-se no nosso coração, tomar lugar no nosso coração e colocar Deus diante deste Deus único, diante deste Deus. Deus nunca aceitou, irmãos, Deus nunca aceitará. E Deus vai derrubar todos estes deuses. No momento de Deus, todos cairão. Assim, irmãos, nos diz a história, todos os deuses, quando confrontados pelo Deus vivo, eles caíram. Caíram a sua glória, caíram a glória daqueles que confiavam nele. A história, a Bíblia nos conta, irmãos, que diante de Deus não há outro que possa competir com ele. Todos caíram e todos haverão de cair. Lembra lá do episódio de Elias? O profeta Elias e os profetas de Baal. Irmãos, é uma passagem, depois se os irmãos podem ver, 1 Reis 18, a partir do verso 20 ao verso 40, onde Elias desafia os profetas de Baal a invocarem o seu Deus, oferecer um holocausto, um sacrifício, invocar o seu Deus. Elias faria o mesmo. Lógico que Deus estava por meio de Elias, Deus estava ali, naquilo ali, encorajando aquele homem para isso, fortalecendo aquele homem para isso. E ele convoca os profetas de Baal, dá a eles a primazia de preparar o holocausto, o sacrifício, e Elias também depois prepararia o dele para Deus, Deus único. E diz a história, irmãos, diz o texto, diz a passagem da Escritura, que Elias, então, dá oportunidade àqueles homens a clamarem o seu Deus. E eles começam a clamar, começam a invocar os profetas de Baal, e começam a gritar, começam a dançar, irmãos, e aquilo não tem nenhum resultado, e de fato não poderia ter. E Elias continua desafiando aqueles homens a invocarem o seu Deus. Invoquem o seu Deus, quem sabe ele esteja dormindo. Clamem por este Deus. Irmãos, aí há pouco Deus, por intermédio daquele homem, do profeta Elias, dá a ele a oportunidade de orar a Deus. Ele prepara o seu holocausto, prepara o seu sacrifício, ele ora a Deus, clama a Deus pela misericórdia de Deus. Deus, mostra a tua glória, mostra, ó Deus, o teu favor, para que todos creiam que só tu és Deus, que não há outro Deus diante do Senhor. E diz a Escritura, irmãos, que Deus glorifica o nome dele, derrama fogo sobre aquele holocausto. Quando Elias ora, queima aquela oferta, consumindo todo aquele holocausto preparado pelo profeta Elias. Aí diz o verso 39 do capítulo 18 de 1 Reis, verso 39. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus se manifesta, Deus sempre se manifestou, Deus sempre se manifestará como o único. Deus não permite, Deus proíbe. E Ele ensina isso para nós, ele continua se manifestando como único Deus, como único Senhor, não permitindo que seja confrontado por outra criatura
ou qualquer outro Deus. A passagem, irmãos, de 1 Samuel 5, de 1 a 4, tem como contexto anterior, no capítulo 4, depois irmãos podem ler em suas casas, no capítulo 4, de 1 a 4, onde trata de uma guerra dos filisteus com o povo de Deus, o povo de Israel. Primeira guerra. Depois, irmãos, os capítulos dos versículos 5 a 11, a segunda guerra. A primeira guerra, Israel é derrotado e perdem 4.000 homens naquela batalha pelos filisteus. Na segunda guerra, Israel é novamente derrotado e morre mais 30.000 homens. Deus desmascara. Depois nós vamos ver que eles são o povo de Israel. Deus estava naquilo ali, permitindo aquela derrota, as duas batalhas, 34.000 homens perdidos, mortos, de Israel. Essa passagem, irmãos, agora que de 1 a 5, trata da queda de Dagon. Trata, irmãos, agora desse incidente quando os filisteus derrotam o povo de Israel, tomam a arca da aliança, símbolo da graça de Deus, símbolo da presença de Deus, levam aquela arca para a casa de Dagon, a passagem que nós lemos, coloca aquela arca, símbolo da graça e misericórdia de Deus, coloca aquela arca na casa de Dagon e ao lado do deus Dagon. Que pecado terrível! Que afronta! Diz o texto, irmãos, que no dia seguinte, na ronda daqueles responsáveis pela ronda da casa de Dagon, perceberam que ele estava caído, de bruço diante da arca da aliança de Deus. Aqueles homens pegam aquele Deus, colocam de pé de novo, diz o texto, diante da arca da aliança. No dia seguinte, novamente, a ronda daqueles homens responsáveis pela guarda da casa percebe que Dagon estava agora caído novamente, porém agora com a sua cabeça cortada e as suas mãos decepadas diante da arca da aliança do Senhor. Irmãos, pecado terrível. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele comentando sobre esse texto, ele diz o seguinte, que é possível, irmãos, na loucura daqueles homens, um coração duro, rebelde contra Deus, é possível que aqueles homens estavam entendendo que ali naquela urna, que ali naquela caixa, estava aprisionado o Deus de Israel. Olha a ignorância contra Deus. Eles entendiam que derrotaram os israelitas, cativaram o seu Deus, trouxeram o seu Deus numa caixa, numa urna, agora coloca aquele Deus diante do Deus Dagon, coloca numa prateleira, no pedestal, de frente para o Deus Dagon, para o seu Deus, como se dizendo assim, fica aí, Deus Dagon vai cuidar de você aí. Irmãos, que ignorância, olha que ponto chega o homem que não tem o conhecimento de Deus, que não conhece a graça de Deus, a misericórdia de Deus, é possível de fato fazer isso, cometer pecados terríveis contra o nosso Deus. Mas, irmãos, não sabiam os filisteus que uma primeira mensagem já estava ali de Deus. O primeiro sinal do juízo e da justiça de Deus havia acontecido ali. A queda daquele Deus. Primeira queda, foram lá e colocaram o Deus de pé de novo. Veio a segunda queda, aí com a cabeça decepada, suas mãos decepadas. Irmãos, eles não
podiam entender ainda claramente que Deus estava falando assim: olha, cuidado. Primeira mensagem de Deus, quando ele derruba o Deus daquele povo, corta sua cabeça, corta suas mãos. É como se Deus estivesse falando: olha, o Deus que vocês estão achando que estão aprisionando não pode ficar contido em casas. O Deus que vocês acham que aprisionaram e que colocaram diante do Deus de vocês não pode ser guardado em urnas, em caixas, não pode ser vigiado por deuses, por nenhuma criatura. Irmãos, que mensagem de Deus! Que mensagem de Deus! E que esta mensagem já possa ficar gravada nos nossos corações neste momento. Que Deus, o nosso Deus, não pode ser contido por homens, por mãos humanas, em urnas, em caixas. Quando Paulo, irmãos, pregando em Atenas, vocês podem também avaliar em suas casas, no capítulo 17, a partir do verso 16 a 31, Paulo pregando sobre o Deus único e verdadeiro, Paulo passando naquela cidade, vendo uma imensidão de locais para adoração, templos para adoração, e passando, viu um lá escrito ao Deus desconhecido, e ele disse: olha, é sobre esse Deus que eu vou pregar para vocês, sobre o Deus desconhecido, que vocês não têm conhecimento. Pois vejam lá, Atos 17, 16, 31. E Paulo começa a pregar e fala: este é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Senhor do céu e da terra, não habita, é a mensagem do primeiro cântico, né? Esse é o primeiro cântico, nós cantamos aqui. Paulo continua pregando: este Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem pode ser servido por homens ou por mãos humanas, não precisa de nada das mãos humanas, ele é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Nele vivemos e existimos, e o verso 29, Paulo diz: jamais pode ser trabalhado pela arte e imaginação do homem. Caiu Dagon, e com ele cai a glória dos filisteus. Irmãos, aí Deus continua exercendo a sua justiça e seu juízo sobre aquele povo que achava que estava enclausurando o próprio Deus, o Deus vivo, único e verdadeiro. E no capítulo 5, verso 6, o capítulo 1 Samuel que nós lemos, no verso 6 agora: porém a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, e os assolou, e os feriu de tumores, tanto em Asdod como em todo o território. Verso 11, parte B. Verso 11b. Então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes de filisteus, disseram: devolvei a arca de Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós e nem ao nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade e a mão de Deus castigara duramente ali. Verso 12: os homens que não morriam eram atingidos com tumores, e o clamor da cidade agora sobem aos céus. Este foi o jeito de Deus tratar com os filisteus, derrubando o seu Deus, quebrando o seu Deus, derrubando a glória dele, derrubando a glória dos filisteus, colocando por terra o seu orgulho, colocando por terra o seu jeito de viver longe de Deus, colocando por terra a fama daquele exército e a sua autoconfiança. É isso que Deus fez, é isso que Deus faz. Irmãos, qual é a lição aprendida por estes filisteus?
com a queda do seu Deus. Agora eles entenderam que estava diante não de um Deus preso, enclausurado, mas que estava diante de um Deus vivo e verdadeiro. Deus que não pode ser guardado, vigiado. Deus que não pode ser carregado, coloca aqui, coloca ali, traz para cá, leva para lá. Deus que não pode ser manuseado. Agora eles reconhecem diante de qual Deus estavam. Sabe por quê, irmãos? Isso está registrado no capítulo 5, no verso 7. Olha só, capítulo 5, verso 7. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus. Opa! Não fique conosco o símbolo de Deus, a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Verso 8, parte B, continua aqueles homens demonstrando o seu reconhecimento para com Deus quando diz: que faremos da arca do Deus de Israel? Pois a sua mão é dura sobre nós. Que faremos da arca de Israel? Seja levada a arca de Deus de Israel até Gate, depois até de cidade em cidade. Depois a gente vai ver, irmãos, no contexto posterior, que aquela arca foi caminhando, até chegar ao templo de Jerusalém, que Deus estava naquilo ali. Capítulo 6, verso 1. Que faremos da arca do Senhor? Capítulo 6, verso 3. Quando enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém enviá-las-ei a seu Deus com uma oferta pela culpa. Agora reconheceram a tolice que fizeram, achando que estavam prendendo ou manipulando o Deus de Israel. Que faremos com a arca do Deus de Israel? Que faremos com a arca do Deus da aliança? Que faremos com a arca do Senhor? Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós quando nós olhamos para um coração tão terrível para com Deus, daqueles que não têm conhecimento do Senhor, daqueles que não têm o conhecimento de Deus. A loucura que pode ser estabelecida no coração daquele que não tem temor de Deus, que não submete ao senhorio de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós, nossas famílias, nossas igrejas, nossos filhos. Só a graça e a misericórdia do Senhor. Agora, irmãos, uma lição aqui que os filisteus também tinham que aprender. Deus tratou, esse povo de Israel com os israelitas, Deus tratou também com eles. Deus trata com seu povo. Deus, irmãos, fez entender que a derrota, tanto da primeira batalha quanto da segunda, que aquela derrota não foi devido ao poder de Dagon, a força de Dagon, seus poderes, nem ao exército dos filisteus, nem ao poder dos filisteus, nem às suas armas, seu cenário de guerra. Mas o que nós podemos aprender aqui é que a derrota deles foi pela autoconfiança. Autoconfiança. Falta de uma busca e uma entrega de Deus, do Deus da aliança. No capítulo 4, verso 3 de 1 Samuel, nós vemos o seguinte: quando foram derrotados pela primeira vez, verso 3, capítulo 4. Voltando o povo ao arraial, os israelitas disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor? Entenderam? Por que nos feriu o Senhor? Hoje, diante dos filisteus,
Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Reconheceram que a derrota, porque eles, quem sabe, saíram apressados, certos de uma vitória, cantando a vitória, cobrado de vitória, perderam 4.000 homens e voltaram envergonhados para suas tendas. Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor para que venha no nosso meio. Aí diz o texto que a arca foi trazida, foi inserida no meio do exército de Israel. Diz o texto, irmãos, que assim que a arca foi colocada no meio do exército de Israel, houve um brado de alegria, houve gritos de alegria, a ponto dos filisteus ouvirem. Este brado de alegria foi ouvido lá no arraial dos filisteus, os inimigos, e eles se atentaram para aquilo ali. Opa, o que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo. Deve ser os deuses deles que estão lá agora para pelejar. Vamos ficar firmes. Em outras palavras, depois a gente pode ver aqui. Não desanimamos, não desanimem, fiquem firmes. Porque os deuses deles devem estar lá agora. Parte para a guerra, parte para a batalha, derrota novamente mais 30.000 homens de Israel mortos. Ah, meus irmãos, por quê? Porque desprezaram de novo a presença do Senhor. O Dr. Marshall Jones vai dizer que é como se eles, ao chegar à arca da aliança no meio do exército, eles bradaram, gritaram com voz alta, dizendo: essa arca vai resolver nosso problema. Aqui está a solução do nosso problema. Esta arca vai resolver nosso problema. Não, irmãos, a arca era apenas um símbolo da graça de Deus, da presença de Deus, e eles tomam aquilo ali como um amuleto, parte para a guerra confiando naquela urna, são derrotados, voltam envergonhados, cada um volta para sua tenda, e mais 30 homens são perdidos. Autoconfiança também. Deuses no coração. E Deus derruba, o Deus vivo derruba aqueles deuses por terra, permitindo a primeira derrota, permitindo a segunda derrota, ainda que Deus permitisse que a arca fosse conduzida, a arca da aliança, símbolo da misericórdia de Deus, do poder de Deus, mas Deus permitiu a segunda derrota para falar com eles: olha, vocês novamente esqueceram de clamar a mim. Vocês novamente esqueceram de clamar pela minha presença, pela minha misericórdia. E eles aprenderam, irmãos, com isso. Com certeza aprenderam. Salmo 20, versos 7 a 9. A gente vê o salmista orando aí no verso 7, diz: uns confiam em carros, outro em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Verso 8, Salmo 20, eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Verso 9, ó Senhor, dá vitória ao rei, responde-nos quando clamamos. Israel esqueceu de fazer isso. Clamar pela vitória, clamar pela guerra, clamar para enfrentar um exército perigoso, terrível, cheio de malícia, cheio de maldade. Não buscam o Senhor dos exércitos, confiam em amuletos, confiam em si mesmos pela segunda vez, são derrotados pela segunda vez. E Deus, irmãos, ensina aquele povo que eles deveriam ter buscado Deus em primeiro lugar. Eles deveriam ter clamado a Deus pela presença de Deus e não confiar numa arca, numa urna, que Deus não estava ali. Será que passou no coração também de Israel, sei, aquela dureza de coração, que Deus poderia estar ali, no meio deles, carregando
Vamos lá. Defende a gente. Irmãos, lições para nós. Hoje nós somos a igreja de Deus, o povo de Deus, o povo de Israel, a igreja do Deus vivo. Hoje somos nós que lutamos, vivemos, não é? Hoje nós somos a igreja de Deus, povo de Deus. Irmãos, qual deve ser a nossa atitude, a nossa postura? Como filhos de Deus, alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. Continuar confiando plenamente no Senhor. Continuar constantemente perseverantes na oração, reconhecendo, irmãos e sabedores, de que não há outra forma de vencermos, a não ser pela presença viva de Deus conosco. Não tem outra maneira de sermos vencedores, a não ser clamarmos pela presença de Deus. Deus, esteja conosco, vai à nossa frente, lute por nós. Mas às vezes, irmãos, na pressa de, quem sabe, vencermos alguma batalha, na pressa de uma vitória, de alcançar uma vitória, quem sabe também somos tentados a simplesmente sair carregando Deus, aí puxando Deus, né? Vamos, aquela vitória lá, quero alcançar aquela vitória, meu alvo está lá, vamos, Deus. Quem sabe nós somos tentados também a isso. Em algum momento da nossa vida, nós, irmãos, podemos ser tentados a isso. Na pressa, na correria, esquecemos de Deus, esquecemos da graça dEle, da presença dEle aqui conosco. Jeremias capítulo 17, para terminar aqui, irmãos, nosso sermão, Jeremias 17, 7 a 8, Deus, por meio daquele profeta, ele diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Verso 8, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Oremos constantemente a Deus. Oremos perseverantes a Deus. As lutas são grandes, os desafios são grandes, os desafios são imensos, os inimigos são cruéis, continuam sendo, persegue a igreja de toda forma, de toda sorte de perseguição. E nós estamos aí, irmãos, tão somente debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Não tem outra forma de sermos vitoriosos. Somente em Deus, ou somente por meio de Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores, Paulo falou isso. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos livre de atitudes assim. Reservarmos espaço no nosso coração para, junto com Deus, colocar alguma coisa a mais. Os filisteus pegaram a arca, como se estivesse pegando Deus, prenderam do lado de Dagon. E quem sabe, o comentário não é meu, mas Martin Lloyd Jones, ele comentou assim: quem sabe no coração daqueles homens, entendendo que estavam carregando Deus, que Deus estava ali naquela arca, quem sabe passou no coração deles assim: fica aí, quem sabe um dia você pode ser útil para nós. Que pecado terrível, irmãos. Quem sabe passou isso de fato no coração daqueles homens. Fica aí, Deus. Quem sabe um dia você vai servir para nós. Irmãos, só a graça de Deus para nos livrar, só a misericórdia de Deus para nos
preservar e de apenas imaginarmos, de apenas pensarmos na possibilidade de algo que possa ser inserido no nosso coração e ser colocado diante de Deus, competir com Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, dos nossos filhos, das nossas famílias e da nossa igreja. Oremos constantemente, clamando esta graça e a misericórdia de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos.